Utopia. A ideia de uma civilização ideal, imaginária e fantástica. Algo que tem uma forma de ilusão ou fantasia. Sejam muito bem-vindos de volta. Hoje irei trazer para vocês a verdade que cerca o mundo abandonado chamado de Star Park. Nesse vídeo, todas as verdades por trás desse parque temático serão expostas. E você, meu caro, virá comigo nessa jornada. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tudo começa no dia 7 de setembro de 2020. Um Brawl Talk normal até o momento havia sido lançado. Porém, com o desenrolar dele, algo muito bizarro ocorre. Tudo começa a travar e ter bugs na tela, até que um vídeo aleatório se inicia, e julgando pela sua aparência, pode-se dizer que era uma gravação antiga. O nome desse vídeo era Star Park Invest in the Future. E nele somos apresentados a um homem que começa a falar sobre o que seria esse lugar mágico. Mas ao longo da gravação, podemos notar que diversos acidentes aconteceram, que nada ali era seguro. E com essa gravação, a primeira pergunta que temos é: o que é o Star Park? A princípio, o Star Park seria um parque de diversões com vários tipos de temas diferentes. Porém, esse não era o único objetivo. Na verdade, a empresa que está por trás dessa criação já havia criado diversos tipos de produtos que você possa imaginar. Desenhos, filmes, músicas, produtos de beleza e até comidas. O próximo passo seria criar um parque de diversões perfeito. Porém, não é isso que acontece. A primeira coisa que precisamos notar no Star Park é que eles manipulam muito bem a tecnologia ao seu redor, possuindo robôs aqui e ali. A segunda coisa é que na época que essa gravação havia sido feita, o Star Park ainda estava sendo construído. E a pergunta que não quer calar é como essa gravação foi liberada pra gente meio a um Brawl Talk. Considerando que antes do vídeo começar tivemos erros na tela e que os apresentadores fingiram que nada tinha acontecido, podemos chegar à conclusão de que alguém invadiu a transmissão daquele dia e colocou aquele vídeo na intenção de revelar a verdade por trás de tudo. Mas quem conseguiu fazer isso? Ainda não sabemos quem, mas podemos tentar encontrá-lo mais tarde. Bom, agora já sabemos o que é o Star Park, mas ainda precisamos descobrir o que é o Brawl Stars. No vídeo da Teoria Suprema, eu disse que o Brawl Stars é o resultado do apocalipse que aconteceu no parque. Ou seja, tudo o que acontece no Brawl Stars é consequência do passado sombrio do Star Park. E podemos chegar nessa conclusão de várias formas, como por exemplo nas animações e no próprio jogo. Nas animações temos a confirmação de que estamos no Star Park devido a algumas placas que mostram alguns temas do jogo. Vemos montanhas russas e entre outros brinquedos. Enquanto isso, no jogo, na área de treinamento podemos ver duas placas escritas Star Park. Inclusive, em uma delas podemos ver que existe uma barricada, como se alguém estivesse tentando impedir algo de entrar ou de sair. Os Brawlers e Brawl Stars nem sempre tiveram seus poderes e formas. Isso tudo foi causado devido a um material recém-descoberto. Ele é conhecido por nós como as gemas roxas. E são elas que estão relacionadas aos poderes dos Brawlers, ou seja, são elas que dão essas habilidades para eles. E existem diversas provas disso, como por exemplo em uma das animações onde podemos ver que os personagens Chick, Bia e Jack se transformam em monstros após entrarem em contato com uma aura rosa, a mesma aura que sai do buraco do Pique Gema. Quando ficamos mais fortes no jogo, a cor que prevalece é roxa. Também vemos as gemas roxas na hipercarga de Shelly e Colt, que são usadas para darem mais poderes a eles. Vemos nas plantas de Cordélios e entre outros exemplos. Sabendo disso, precisamos pensar em como eles foram afetados por essa essência roxa. E a resposta é que o parque estava lentamente envenenando seus próprios visitantes. Essa explicação se baseia em alguns fatos que estão dentro do jogo. Um deles é que o efeito de super força pode ser adquirido de várias formas diferentes. Porém, a mais famosa é através do milkshake, que por si só já é um disfarce ótimo em um parque de diversões. Além disso, também podemos ver esse detalhe em alguns doces como o pirulito de Leon e o chiclete de Bibi. E acredite se quiser, ambos dão um poder para eles. E para quem acha que Leon fica invisível por conta de uma bomba de fumaça, lembre-se que o acessório pirulito furtivo cria uma área de invisibilidade utilizando um pirulito gigante, indicando que não tem nenhuma bomba de fumaça. Além disso, o chiclete de Bibi aparece no site do Star Park com a descrição de sabor roxo, o que é bem estranho aliás. E o último detalhe que confirma os poderes vindo das joias se encontra no discurso que aparentemente o Byron fez na época da WKBRL, onde ele diz a seguinte frase: "Nossas bocas já não nos enganaram no passado? Bebíamos veneno, pensando ser néctar." Have our taste buds not failed us in the past? Have we not drank poison, believing it was nectar? Mas como o parque tinha acesso à joia misteriosa, você deve estar se perguntando. E a resposta é bem simples.
Se você joga Pique Gema, você pode acabar percebendo que o tema mais clássico do jogo é uma caverna onde existem várias dessas gemas. E lá no vídeo do investidor, podemos ver que o apresentador entra em uma caverna com uma luz roxa saindo de dentro, o que pode significar que aquele local foi escolhido estrategicamente para se tornar o Star Park. Afinal, eles poderiam usá-lo como uma espécie de disfarce e conseguiriam extrair esse minério sem atrair suspeitas. StarPark.biz, um site criado no intuito de apresentar itens raros de colecionador vindos diretamente do Star Park. Analisando esses itens, percebemos que muitos eram usados por trabalhadores ou vendidos dentro do próprio parque. Alguns têm detalhes questionáveis e é isso que quero mostrar aqui. Separei os mais importantes e que agregam na história. Mas antes eu notei que eles na verdade foram recuperados de algum acidente, e isso se dá ao fato de que existem itens queimados, como a pelúcia de pinguim que possui uma queimadura na nadadeira direita e o caderno de dicas que tem uma página queimada. Além disso, também vemos na descrição do telefone da área de segurança onde diz que ele estava enterrado sob destroços. Tendo isso em mente, podemos continuar. O primeiro item se trata de um macacão amarelo usado pelos funcionários do Star Park, visto no vídeo de investidor. Em sua descrição, diz que ela cheira a produtos químicos. Seguindo, temos um item chamado de mensagem importante, e nele podemos ver a seguinte frase: aconselhamos que você reconsidere, este é um investimento de uma vida. Logo abaixo podemos ver a sigla SP, que pode significar Star Park, e bem no canto da carta temos a sigla TS, que pode ser o nome da pessoa que enviou ou que recebeu. Levando em conta o conteúdo da carta, pode-se chegar à conclusão de que estavam tentando fazer a pessoa que recebeu a mensagem importante reconsiderar a ideia de investir no parque. Continuando, temos um pôster chamado de pôster de comunidade, e nele podemos ler o seguinte: funcionários do Star Park em greve. Por favor, respeite a nossa linha de piquete, União dos Mascotes. Na legenda desse cartaz está escrito muitos problemas. Em algum momento, os funcionários do Star Park entraram em greve, talvez pelo tratamento péssimo que eles recebiam, como por exemplo o Mr. P visto no Star Park, ou pelas condições de trabalho extrema como ficar dentro da roupa de mascote por muito tempo. Uma foto chamada de túnel subterrâneo nos mostra que o Star Park tem diversos caminhos para ser acessado, o que pode explicar a estação fantasma do tema do Gus. O problema é que na parede desse túnel vemos que aquele era o acesso 17, o que indica que existem outros 16 e talvez até mais. Um dos objetos mais importantes do site, por incrível que pareça, são os pratos da coleção Star Park original, e o motivo deles serem muito importantes se encontra no fato de que na legenda nós descobrimos que essa coleção era dos anos 60, o que nos prova que o Star Park já existia nessa época. Então, temos uma noção de tempo da criação do Star Park. O penúltimo item se trata de chaveiros que possuem nomes de brawlers que conhecemos, sendo eles Shelly, Colt, Spike, Piper, Nita e Jessie. Na legenda, o autor diz: eles nunca têm meu nome no estoque. E isso nos mostra que o dono do StarPark.biz é um brawler, e possivelmente um funcionário de lá, visto que temos fotos dentro do site de lugares especiais que só um funcionário teria acesso. O último objeto é um livro. Em sua capa está escrito o seguinte: não é um risco biológico, é uma bio-oportunidade, um guia do funcionário para despejar resíduos, um modo discreto. Na página a seguir, vemos que ela está queimada no canto e podemos ler a seguinte frase: começando o processo de descontaminação, segurança em primeiro lugar. Tome todas as precauções, aderir aos protocolos. Lembre-se, esse é o nosso segredo, restrito à exposição nos olhos e... o restante foi queimado. Na legenda diz ainda quente. Então isso significa que o Star Park estava envolvido com materiais tóxicos e radioativos, com a desculpa de que era algo benéfico. Porém estavam agindo contra a lei, levando em consideração as frases "esse é o nosso segredo" e o modo discreto. No StarPark.biz existe a aba de e-mail que, se você clicar, é redirecionado para mandar uma mensagem ao dono do site, o Webmaster. Porém, ao fazer isso, ele lhe responde da seguinte maneira: seu e-mail foi recebido na ordem correta, mas algumas coisas vieram à tona e as comunicações agora não são confiáveis ou confiáveis. Mantenha sua alma brilhante. Lendo essa mensagem fica claro que alguma coisa foi vazada, algo muito importante, e por isso o sistema de segurança do parque possivelmente foi reforçado. Mas por que o Webmaster estaria nos falando desse tipo de coisa? Por que ele criou o StarPark.biz e como tem tantas informações? Isso deve significar que, na verdade, o Webmaster deve ser a pessoa que estava envolvida naquele dia do Brawl Talk. A mesma pessoa que está tentando de todas as formas se comunicar com a gente e mostrar o que realmente acontece lá dentro. Claro que o Webmaster não poderia ser o único envolvido no objetivo de tentar derrubar o Star Park. Outro alguém deveria saber a verdade, tanto para ajudar quanto para prejudicar.
Era necessário a ajuda de um grupo, algo parecido com a Spud que eu falei anteriormente, e temos alguns suspeitos que podem estar envolvidos nisso. Começando por Gale, mas não o Gale do jogo, o Gale da WKBRL. Durante a transmissão da WKBRL, por um momento podemos ouvir Gale dar um belo e verdadeiro discurso. Mas havia algo de errado. Ele parecia confuso, estava agitado, com medo de algo ou só apressado demais. Seu discurso é realmente muito grande e deu trabalho para conseguir entendê-lo, mas eu vou separar por partes, então de nada por isso. Na introdução, ele começa falando que conseguiu cavar um túnel pelo porão. Nesse momento não sabemos com quem ele está falando, até porque não ouvimos nenhuma resposta de volta. Mas como não sabemos quem está na sala da WKBRL, fica difícil saber se estávamos apenas interceptando a ligação de Gale ou se ele realmente estava falando com a gente. Gale também fala sobre as gemas, pergunta o que elas são, como chegaram aqui e queria respostas. Também fala que ele tinha alguém que não poderia falar sobre no momento, provavelmente algum contato que ele conseguia pegar suas informações. E essa situação lembra bastante o Webmaster, que diz que as comunicações não são mais confiáveis, indicando que o Star Park tinha descoberto a existência de um informante e começou a ficar de olho em tudo. Além disso, ele também diz que já teve sua mente explodida, e logo em seguida pergunta se a pessoa com quem está falando também teve. Porém, Gale se responde dizendo que não, e esse é o único motivo pelo qual estava falando com a pessoa misteriosa. Nessa frase parece que o que ele quis dizer foi que estava sendo manipulado ou sendo controlado de alguma forma. E a pessoa misteriosa não estava, então podia ser confiável. Finalizando a primeira parte, ele se pergunta quem está controlando a economia das gemas. Essas frases confirmam que as gemas estavam envolvidas em toda a catástrofe que aconteceu. Quem controla a economia das gemas é justamente a Star Corp, a empresa responsável pelo Star Park. Continuando, Gale fala a seguinte frase: por que são verdes? Por que são roxos? Por que sabores deliciosos parecem coloridos? Por que parece que você quer comê-los? Você não pode. E isso se encaixa no que eu disse mais cedo sobre o parque envenenar seus visitantes utilizando as gemas roxas. E enquanto a essência verde, eu vou falar sobre ela mais tarde. Uma das partes mais importantes de toda essa história é quando Gale diz que tudo é um jogo. Ele diz para repetir a pergunta: onde eu estou e quem sou eu? Com o intuito de não acabar se esquecendo ou sofrer alguma lavagem cerebral. Como sabemos quem somos se nossa pele continua mudando a todo instante? Quem está controlando seu personagem? Ele ou há um segundo jogador? Então, tudo não passa de um jogo? Outro personagem que tem um papel importante nessa história é o 8-Bit, que de alguma forma se encaixa nas descrições de Gale sobre não saber quem é. Na tela azul de 8-Bit vemos que existem dois arquivos faltando: quem e o que é o 8-Bit. Após isso, adentramos nas memórias dele, onde passamos por 3 jogos. No primeiro, jogamos o famoso Project Laser. No segundo, passamos por um jogo de tiro normal. E por último, aparecemos no Starcade. Ao derrotar sua versão maligna, ele consegue entender o que e quem ele realmente era. A última pessoa que provou saber da real intenção do Star Park foi Byron durante a WKBRL, que diz as seguintes frases: The only conclusion that we can make, dear listener, if we are rational, honest, and have any reverence for truth, the only conclusion is that we must not trust ourselves. We must not believe the things we think. We must not trust ourselves. We can all agree that the view from the top of the mountain is clear, unimpeded, true. But whom among us has made it to the summit? I have not. Have you? No. We all stand on the side of the mountain, and we, from where we stand, the zenith is not near. This is good. We should celebrate on beautiful slopes of the mountain. We should sing, we should dance, we should celebrate. But we should not trust ourselves. We should not believe that what we think we see is, in fact, what is. Have our eyes not failed us in the past? Have we not seen bats fly out of shovels? Have our ears not failed us in the past? Have we not heard laughter when no one was laughing? Have our taste buds not failed us in the past? Have we not drank poison, believing it was nectar? Have the nerve endings in the tips of our fingers not failed us in the past? Do we not reach out for precious stones and become nothing but sand in our palms? And so, listener, which of our senses can be trusted? Which of our thoughts can be believed? Which story that we tell ourselves can be regarded as truth? Um dia, uma transmissão chamada de WKBRL foi descoberta,
e a partir dela descobrimos segredos como o discurso de Gale e Byron. Mas perguntas como quem estamos vendo na transmissão ou onde estamos não foram respondidas. Acredita-se que a primeira parte da live WKBRL esteja se passando durante o incidente do vídeo do investidor, devido ao áudio que pode ser escutado tanto na live quanto no vídeo. Quanto à segunda parte da live, não dá pra saber quando se passa exatamente, mas considerando os sons de visitantes e das atrações, provavelmente a live já estava acontecendo depois da construção do parque ter sido finalizada. Sabendo disso, temos uma noção de tempo que nos ajuda a entender a ordem de eventos cronológicos. Recentemente, um mistério surgiu na nova atualização do Brawl Stars. Esse mistério se chama Anomalia Temporal. Ele pode ser acessado ao clicar na câmera ao fundo do cenário principal do jogo. Após isso, você é enviado a uma sala de segurança, onde existem monitores e aparelhos de vigilância. Na mesa, podemos ter acesso a um caderno usado pelo aparente funcionário que estamos controlando, e com ele descobrimos a data que estamos presenciando. Ela se passa exatamente há 28 anos atrás. De alguma forma voltamos no tempo, então possivelmente em breve veremos o que causou essa anomalia temporal. Será que foi algo natural? Ou teve um envolvimento de alguém? Analisando, conseguimos ter uma ordem de acontecimentos. Primeiro temos o período de criação do Star Park, onde vemos o vídeo de investidor. Depois temos o período de pós-criação, onde vemos a primeira WKBRL e o momento que a sala de vigilância está acontecendo. E por último, o momento que a bomba estourou e deu início ao Brawl Stars que conhecemos. Falamos sobre organizações secretas tentando acabar com empresas. Falamos sobre as gemas roxas misteriosas que dão poderes às pessoas, mas ainda falta falar sobre a essência verde desconhecida. Até onde sabemos, a essência verde, assim como as gemas, aparece em diversos detalhes dentro da história. Lugares esse como o energético de Max e Watson, efeitos de cura e envenenamento, os Power Cubes do modo combate e o mais perigoso deles, a fumaça verde que eu chamo carinhosamente de gás da morte. E a melhor parte é que todas essas coisas que citei possuem uma coisa em comum: todos eles foram criados artificialmente. Durante o Brawl Stars Sports, vemos um anúncio que fala sobre o óleo de cobra de Byron, que tinha a capacidade de te fazer vencer e nunca morrer. Porém, os efeitos colaterais envolviam deixar a pessoa verde e brilhante. E sabendo que Byron possui conhecimentos químicos, talvez ele tenha trabalhado para o Star Park, e talvez ele tem a conexão com o lixo tóxico citado no StarPark.biz. Esse trabalho era uma tentativa de alcançar uma fonte de energia mais eficaz utilizando materiais químicos perigosos. Mas algo dá errado, criando assim um gás letal para qualquer ser vivo. Um gás diferente dos outros. Ele parecia consciente. E isso se dá ao fato de que na animação onde ele aparece, assim que toma um tiro de Shelly, ele recua, como se tivesse fugido. E depois de toda essa explicação longa, está na hora de encaixar cada peça no seu devido lugar. Há muito tempo atrás, 3 homens criaram uma empresa chamada StarCorp. Essa empresa fez muito sucesso durante um tempo, e o resultado disso foi a criação de milhares de produtos em diversas áreas diferentes, como por exemplo, programas de TV, alimentos, jogos, filmes, seriados, produtos de beleza e tudo o que você possa imaginar. Mas mesmo tendo tudo isso em mãos, eles queriam mais. E com o passar do tempo, eles descobrem um local desconhecido que continha uma joia misteriosa. Nisso, eles enxergam uma oportunidade de estudar aquele lugar e decidem criar um parque de diversões, contendo todos os temas que possuíam, como uma espécie de disfarce para estudarem aquele material. O diferencial desse parque seriam os diversos robôs que eram usados em alguns serviços e até mesmo entretenimento do parque. Durante os estudos, eles descobrem que aquele material roxo tinha a capacidade de dar poderes, mas não só para pessoas, como também para animais e objetos. Poderes que vão de controlar os morcegos até transformar um corvo em um ser humanoide e dar vida a um objeto inanimado. Com a recém-descoberta, eles decidiram ir em busca de investidores que apoiassem quaisquer coisas que eles tinham em mente com aquilo. E mais ou menos nessa época surge a carta vista no StarPark.biz e o vídeo de investidor.
Enquanto isso, uma pesquisa paralela estava sendo feita. Um professor com conhecimentos químicos foi requisitado pela Starcorp para trabalhar em um projeto desconhecido que envolvia materiais de risco biológico. Talvez o objetivo desse trabalho seria obter uma fonte de energia que durasse por muito tempo, considerando que o energético de Max pode ser visto como uma fonte de energia para Watson. Durante o processo, eles acabam criando uma arma letal, perigosa para qualquer ser vivo que entre em contato com ela. Essa arma era uma névoa esverdeada chamada de gás da morte. Devido às várias pesquisas que estavam sendo executadas, as coisas já estavam dando indícios de que dariam errado. Problemas. Muitas lágrimas derramadas. Após a construção do Star Park ter sido completada, eles começaram o ato 2 de seu plano. Os próprios visitantes do parque foram usados como cobaias sem ao menos saber disso, presos em uma terra de diversão sem fim, bebendo veneno pensando ser néctar, ouvindo risadas quando ninguém estava rindo. Mas, como sabíamos desde o início, algo daria errado. Um erro fatal que faria os robôs se rebelarem e atacassem as pessoas. Um erro que liberaria um gás mortal pelo parque. Um erro que transformou pessoas comuns em monstros horríveis. Agora, o que um dia foi um parque de diversões se tornou um campo de guerra, com pessoas, monstros e máquinas brigando uns com os outros. Não havia mais esperança. Só podiam esperar pelo pior. O real motivo de tudo o que aconteceu estava além de nossa visão. O que era aquilo tudo? Bom, era uma utopia. Uma utopia, em resumo, seria uma sociedade perfeita onde conflitos e problemas não existem. Eles queriam criar uma utopia. Durante o vídeo de investidor, vemos duas coisas importantes. A primeira é quando o apresentador bate na maquete e instantaneamente acontece a mesma coisa na vida real. A segunda coisa é lá pro final do vídeo, quando temos a mensagem escondida. In the future, the children control us, we fight in glowing rectangles. Essa mensagem nos explica que a ideia de criar o Brawl Stars já estava em mente. De alguma forma, eles conseguiram passar a tecnologia vista na maquete para os celulares. Qualquer coisa que fizermos no celular acontecerá no Star Park. Esse é o mundo de Brawl Stars. E agora eles já sabem onde eu estou. Mas não se preocupem, eu vou ficar bem. Mas nunca se esqueçam que isso tudo foi para provar que nem tudo é apenas um jogo. Vejo vocês na próxima.